Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui gravando à noite para variar, né? E deixa eu explicar rapidinho por que isso acontece. Eu já falei aqui no canal que eu tenho um filho, é o Miguel, de 3 anos, eu sou divorciada, e o Miguel, ele tem autismo. O autismo do Miguel é muito tranquilo, ele não é agressivo, não dá trabalho, é uma criança ótima de se lidar. Mas ele tem alguns probleminhas com a coordenação motora e com a fala. E por isso que eu falei para vocês que ele faz terapias. Então, eu já estou tratando o Miguel para que ele possa cada vez mais melhorar. E a tendência é que ele fique super bem, que seja praticamente imperceptível o autismo do Miguel, certo? Agora, o probleminha com o sono do Miguel. Eu me programo para fazer algumas coisas à tarde enquanto ele dorme. E no dia que ele não dorme, eu não consigo fazer porque eu vou precisar dar uma atenção a mais para ele. Então eu fico frustrada, acabo me estressando. Mas eu penso que quantas mulheres existem por aí que adorariam ter um estresse como esse, mas elas não conseguem gerar, elas não conseguem ter filhos. E Deus me deu essa bênção, Deus me deu a graça de ser mãe, é uma missão e eu preciso estar sempre grata e sempre trabalhando para fazer isso da melhor forma possível. Então, não reclamo, mas a verdade é, irmãos, que realmente às vezes a gente fica cansada, às vezes a gente se estressa, mas faz parte da vida, né? Estamos aqui, passamos por aflições e passamos por muitas coisas, mas Deus é conosco e nós podemos superar e podemos vencer todas essas coisas. Hoje ele não dormiu à tarde e os meus planos eram estudar. Eu estava pensando de quando ele dormir, eu estudar, podendo anotar os textos, fazer um estudo mais elaborado e não ia gravar nada hoje. Como ele não dormiu, eu ia então estudar agora à noite. Mas quando eu estava ali lavando a louça, eu coloquei o meu vídeo para tocar, o último vídeo que eu dividi em 2 partes sobre o chifre pequeno. E eu decidi que eu deveria regravar aquele vídeo, porque eu detectei um erro e eu não posso deixar esse erro continuar aqui, gente, porque nós precisamos trabalhar com a verdade e com a interpretação correta da escritura. Então, esse aqui é o vídeo do chifre pequeno, tá? Olha só, irmãos, eu estava falando para vocês que eu venho trazendo aqui assuntos escatológicos, tentando refutar pregações aqui do YouTube, onde eu acredito estarem sendo feitas de forma equivocada, e falei também para vocês sobre a interpretação que eu aprendi através de um pastor adventista, em que o chifre pequeno seria morto e ressuscitaria. E eu estava tentando falar para vocês que isso era um equívoco, mas eu usei a palavra errada. Eu falei no vídeo que a ferida de morte era na 7ª cabeça e não no anticristo. E a verdade é que a ferida de morte, a ferida de espada, foi dada em uma das 5 cabeças que caíram. E essa cabeça que caiu retorna no 8º rei, porque o 8º rei é que é a besta que era, não é, mas aparecerá. Então, para corrigir aqui a informação, o anticristo recebeu a ferida de morte no sentido de que a cabeça que foi ferida de morte lá no passado retorna no anticristo. Não é que o anticristo vai receber uma ferida, vai morrer e ressuscitar. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas sim que esse anticristo é a cabeça que foi ferida de morte lá no passado, que é a Assíria. Esse é o assunto que eu estou estudando, anotando e trabalhando para trazer aqui de uma forma bem legal para que vocês consigam entender, tá bom? Aí o que acontece? Quantos candidatos a anticristo nós não vemos nos dias atuais? Não só nos dias atuais, como em todo o decorrer do tempo. Desde que se falou que haveria um anticristo, muitos anticristos foram se levantando durante as eras. Nós temos vários exemplos de anticristos na palavra de Deus, na história, porque o diabo ele vai sempre criando um cenário, tentando fazer com que as profecias do Senhor caiam por terra, mas ele pode até conseguir fazer isso na mente de algumas pessoas, pessoas que não buscam conhecer a verdade, que não procuram se aprofundar no conhecimento das profecias e entender melhor a palavra de Deus. Não dão ouvidos aos profetas, desprezam o Antigo Testamento. Pessoas assim serão facilmente enganadas.
por essa cortina de fumaça que o diabo coloca diante delas. Mas as profecias, elas vão se cumprir de acordo com aquilo que está escrito. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Então, no que se diz respeito ao anticristo, o profeta Naum, no capítulo 1, vai trazer para nós a localização geográfica do anticristo. Vamos começar aqui, a partir do verso 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nela habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as chamas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu amo esse versículo 7. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade e que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Quando nós fazemos essa leitura, nós podemos perceber que isso daqui não é histórico, não está lá para o passado, não se encaixa nas eras. Por quê? Porque isso aqui está falando do tempo do fim. Está falando de tempo da ira. Onde que Deus vai derramar sua ira? Deus vai derramar sua ira no fim desta era, no fim deste tempo. Porque lá no Apocalipse nós vamos encontrar 7 taças da ira de Deus. Essas 7 taças é um ritual onde Deus vai derramando a sua ira sobre a terra, sobre os ímpios. É claro que para finalizar todo esse derramar da ira de Deus, isso vai se consumar lá no trono branco. Porque ali Deus vai encerrar todo o tempo que houve para que acontecesse essas coisas, pecado, o diabo vai se levantar de novo, depois do milênio, porque depois dos 1000 anos, ele vai lá tentar as nações e vai conseguir sim adeptos para ele, e no trono branco Deus vai encerrar com tudo e nós entraremos no dia eterno, a eternidade. Tantas maravilhas. Então esse texto é contexto do fim, é pro tempo do fim. E no versículo 11 ele diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Esse daqui é o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Então, ele sai de Nínive. Quando nós temos um candidato a anticristo, o que a gente precisa fazer? A gente vai lá pesquisar, porque hoje em dia, você sabe, quando a pessoa fica famosa, já tem lá no Wikipédia toda a biografia, tem lá no Google tudo direitinho, onde a pessoa nasceu, tudo detalhado. É o candidato ao anticristo? Então vamos aqui ver onde essa pessoa nasceu.
porque o anticristo, ele sai de Nínive. Então eu acredito que a cidade natal dele é Nínive. Nínive hoje é lá no Iraque, em Mossul, a antiga Babilônia. Aquele território da antiga Babilônia é o ponto geográfico, o ponto referencial para que nós venhamos identificar a origem do anticristo. Ele vai sair dali. Então, quando surgir um candidato, vamos pesquisar. Ele saiu lá do Iraque, ele saiu lá de Mossul, a antiga Nínive. Ele não precisa morrer, não precisa ressuscitar para que ele seja o anticristo. Isso daí, irmãos, é outra coisa. E assim nós podemos observar todas as outras profecias que precisam se cumprir através da pessoa do anticristo. Esse vídeo era para fazer a correção, para falar sobre o ponto geográfico, sobre a referência, de onde sai o anticristo. Então, por hoje, é só isso, pessoal. Eu só precisava fazer essa correção aqui. Agradeço a presença de vocês, os comentários e até a próxima.